Então, dando continuidade, vamos ver agora um assunto, começar a expandir um pouco, melhor dizendo, começar a expandir um pouco as nossas ideias. E vamos estudar agora a ideia de fórmula mínima ou fórmula empírica, depois a gente tenta expandir isso para a fórmula molecular e a obtenção disso em termos experimentais, certo? Antes de falar do procedimento experimental, na verdade não do procedimento em si, mas dos dados obtidos, vamos tentar entender o que seriam esses conceitos. A fórmula molecular, ela nos fala qual é a quantidade de cada átomo, de cada elemento, melhor dizendo, de átomos de um determinado elemento numa molécula, certo? Por exemplo, quando eu pego a fórmula molecular da água e digo que ela é H2O, essa fórmula está me informando que eu tenho 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, certo? Porém, em algumas situações experimentais, o que a gente consegue obter antes dessa fórmula molecular é o que a gente chama de fórmula mínima. E a fórmula mínima, ao invés de representar quantos átomos de cada elemento tem naquela molécula, me fala a proporção relativa entre eles. Exatamente o que está escrito aqui. Então, a fórmula mínima, ou também chamada fórmula empírica, ela é diferente da fórmula molecular, ela mostra o número relativo de átomos, certo? E não o número total de átomos. O que seria isso? Por exemplo, a glicose, que é uma molécula que a gente conhece bastante, ela tem como fórmula molecular C6H12O6, certo? O que essa fórmula molecular está nos falando? Que cada molécula desse composto possui 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, certo? Então, se a gente for pensar na proporção de átomos aqui, fica fácil da gente perceber que para cada um átomo de carbono, eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? Vou ter 2, porque é exatamente o dobro, 12, 6 para 12 aqui, certo? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e para cada átomo de carbono eu tenho 1 de oxigênio, uma vez que eu tenho a mesma quantidade. Eu tenho 1 de oxigênio. Essa aqui é a proporção entre eles, certo? E é exatamente essa proporção que é representada na fórmula mínima. Portanto, a fórmula mínima daquele composto glicose vai ser C. Quando tem 1, a gente não representa aqui, certo? H2O, certo? O que essa fórmula mínima está falando para a gente? Está falando que para cada carbono eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Inclusive, uma curiosidade que eu acho bem legal, a fórmula mínima desses caras é o que deu origem ao nome de carboidrato, ou seja, um carbono hidratado, porque pensava-se que os carboidratos eram carbonos com água, H2O aqui. Hoje a gente sabe que a estrutura molecular dele, lá para frente a gente vai ver isso, não tem nada a ver com isso, mas o nome historicamente ficou carboidrato de carbono hidratado, certo? Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O, certo? O que tem de interessante nisso aqui? A gente fica fácil a gente perceber que a partir da fórmula molecular eu consigo determinar a fórmula empírica, diretamente vendo a proporção entre os átomos, como a gente fez aqui agora. Porém, o inverso, a partir da fórmula empírica determinar diretamente a fórmula molecular não é possível. Nós precisamos de alguma outra informação que a gente vai ver mais para frente. E essa informação é principalmente a massa molar do composto, certo? E por que esse inverso aqui não é possível? Porque, por exemplo, um outro carboidrato que existe, além da glicose, que é uma hexose, tem também as pentoses. E as pentoses, elas têm como fórmula molecular, vou fazer aqui um parênteses, o C5H10O5. Se você for escrever a fórmula mínima para esse composto aqui, a fórmula mínima vai ser exatamente igual a essa aqui, certo? CH2O. Porém, a fórmula molecular é diferente entre esses caras aqui. Então, a partir desse aqui, eu não consigo determinar diretamente qual dos compostos eu estou falando. Porém, a partir desses aqui, eu consigo chegar aqui, é o que está escrito aqui embaixo. A partir da fórmula molecular, eu consigo determinar diretamente a fórmula empírica ou fórmula mínima. Porém, o inverso não é possível de forma direta. Nós precisamos de mais informações, que a gente vai ver nos próximos vídeos, para fazer essa conversão direta. Certo? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso a partir de alguns dados experimentais, como naquele exemplo lá. A fórmula empírica ou fórmula mínima, ela pode ser determinada a partir de uma análise química que a gente chama de análise elementar. E o resultado que a gente obtém de uma análise elementar é a composição mássica percentual daquele composto. Ou seja, quanto por cento em massa de cada elemento eu tenho naquele composto, certo?
E esse dado é um dado que é comum obtido em análises químicas. Por conta disso que a gente obtém primeiro a fórmula empírica. E a partir de uma outra experiência, de um outro experimento, a gente consegue determinar com outros dados a fórmula molecular, como a gente vai ver mais para frente. Mas vamos pegar nesse caso aqui primeiro para a gente entender como é que a gente pode fazer isso matematicamente. Então eu tenho um composto aqui, o nitrato de peróxiacetilo, ou NPA, e ele, a partir de uma análise alimentar, foi dado essa composição mássica percentual, certo? 19,8% da massa daquele composto é de carbono, 2,5% é hidrogênio, 66,1% é oxigênio e 11,6% é nitrogênio, certo? Vamos lembrar que isso daqui é em massa, mas o que vem aqui é relação em quantidade de matéria. Então não poderia, a partir disso aqui, diretamente chegar nesse cara, certo? Precisamos fazer algum tratamento matemático como que a gente aprendeu antes nos vídeos anteriores. Tudo bem? E uma curiosidade, em algumas situações vocês vão ver que essa soma aqui não dá exatamente 100%. Aqui está dando, mas em algumas situações não vai dar exatamente 100%. Por quê? Porque isso aqui são dados obtidos experimentalmente. E vocês já aprenderam em algum momento que dados experimentais sempre tem um erro embutido, certo? E aí se eu não tenho uma precisão muito grande naquela análise, esse erro pode gerar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe a origem desse erro e a gente consegue manejar. Isso não é problema. Então vamos ver como que a gente pode tratar esses dados para determinar a fórmula empírica desse composto. Bom, a ideia é a seguinte: essa porcentagem aqui, ela é mantida independente da massa que eu tenho do composto, óbvio, porque é porcentagem, certo? Então, ó, se eu partir de uma massa arbitrária para facilitar para a gente, então, ó, se eu tenho 100 gramas de NPA. Por que 100 gramas? Porque é mais fácil 100 gramas fazer a conta de porcentagem com 100. Mas qualquer massa que eu colocasse aqui, isso aqui que a gente vai fazer seria válido, certo? Então, ó, se eu tenho 100 gramas do material, nessa massa, qual que é a massa referente ao carbono? É óbvio que se 19,8% é de carbono, se eu tenho 100 gramas, então deixa eu fazer na coluna em cima para ficar fácil. Então, 19,8 gramas é carbono. Certo? Por que isso? Porque a porcentagem em massa de carbono é 19,8%. E eu estou falando que eu tenho 100 gramas de material aqui. Certo? E assim sucessivamente. Então, se eu tenho essa massa de carbono, eu vou ter 2,5 gramas de hidrogênio, 66,1 gramas de oxigênio e, por fim, 11,6 gramas de nitrogênio, certo? E aí agora, mais uma vez falando, o que a gente tem aqui não é proporção em massa, é proporção em quantidade de matéria. Então nós temos que determinar a quantidade de matéria contida nessa massa em cada um dos elementos. E como vocês viram no vídeo anterior, quando eu quero determinar a quantidade de matéria a partir de uma quantidade em massa, o que a gente precisa é da massa molar, que tem como unidade gramas por mol, que vai relacionar essas duas grandezas, certo? Então, ó, a quantidade de matéria de carbono contida nessa massa, que vai ser a quantidade de matéria contida em 100 gramas de material, o que vai ser? Vai ser a massa que eu tenho aqui, 19,8 gramas, dividido pela massa molar dele, 12 gramas por mol. Certo? Aquela conta que a gente fez antes lá. Então, a quantidade de matéria de carbono, nesse caso, vai ser de 1,65 mol. Vou botar carbono aqui para ficar indicado que é disso que a gente está falando. E aí eu faço a mesma coisa para os outros elementos. Portanto, a quantidade de matéria de hidrogênio, quanto que vai ser? 2,5 gramas dividido pela massa molar do hidrogênio. Qual que é a massa molar? Mais uma vez falando, reforçando, a gente acha isso na tabela periódica. Massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol. Então, consequentemente, a quantidade de matéria de hidrogênio, 2,5 mol. Certo? E também chamar a atenção, nós estamos utilizando o número redondo aqui para facilitar os nossos cálculos. Se a gente quisesse algo de muita precisão, mas vocês vão ver que nesse caso aqui, especialmente, não é necessário. Se a gente quiser muita precisão, a gente utiliza a massa molar exata. Para o oxigênio, mesma coisa. Quantidade de matéria de oxigênio vai ser a massa que nós temos aqui, 66,1 gramas, dividido pela massa molar, 16 gramas por mol.
fazendo esse cálculo aqui, eu tenho uma quantidade de matéria de 4,3 mols de oxigênio, certo? E por fim, de nitrogênio, a mesma ideia. A quantidade de matéria do nitrogênio vai ser a massa que eu tenho disponível, 11,6 gramas, 11,6 gramas, dividido pela massa molar do nitrogênio. No caso, 14 gramas por mol. Isso aqui vai me dar uma quantidade de matéria de 0,829 mol de nitrogênio, certo? Bom, então, ó, o que esses números aqui estão falando? Estão falando que quando eu tenho 100 gramas desse cara, eu vou ter aquela quantidade de matéria de cada um dos elementos que fazem parte daquele composto. Tudo bem? Só que aqui a gente está falando da proporção entre eles, não faz sentido na proporção falar em números fracionários, certo? O correto seria nós falarmos em números inteiros. Então nós temos que ver a proporção que existe entre eles ali a partir de números inteiros, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Ó? Visualmente falando aqui, antes de fazer a conta matemática, só intuitivamente pensando, fica fácil da gente perceber que para carbono a gente tem aproximadamente o dobro de nitrogênio. Por quê? Para nitrogênio eu tenho 0,83 aproximadamente aqui. E para carbono eu tenho 1,6, que é exatamente o dobro disso aqui, certo? Então, para cada nitrogênio, eu vou ter 2 carbonos. A gente consegue ver isso diretamente. Como é que a gente pode fazer isso para todos? Se eu pegar cada um desses valores e diminuir pelo menor deles, eu vou saber o quanto tenho de um com relação ao outro, certo? Como é que seria isso então? Se eu pegar esses caras aqui e dividir todos eles por 0,829, por que 829? Porque é o menor que eles. Se eu pegar por um maior e dividir, não faz sentido, porque esse número aqui não vai dar o número inteiro, obviamente. Então eu pego e divido todos eles pelo menor entre eles, 829. Daí a gente vai achar uma proporção legal. Quanto que vai ficar esses números aqui? Deixa eu pensar como é que eu posso representar isso. Nós estamos falando aqui, ó, pegar essa C, H, O, N. Então, ó, vou colocar aqui embaixo já o resultado aproximado. Eu vou colocar aqui o resultado aproximado deles para a gente discutir isso melhor. Então, ó, fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 1,99, certo? Fazendo essa segunda conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 3,01. Fazendo essa aqui de baixo, isso aqui vai dar aproximadamente 4,96. E por fim, isso aqui tem que dar exatamente 1. Eu estou pegando o número dividido por ele mesmo, certo? Só que mais uma vez falando, o que vem aqui embaixo são números inteiros, não pode ser números que não sejam inteiros. Porém, aqui a gente vê que eles estão muito próximos de alguns números inteiros. Por que não está dando exatamente? Porque, como eu falei, isso aqui são dados experimentais, que tem um erro envolvido, tem uma precisão que talvez não seja ideal para que aqueles números sejam inteiros, certo? Porém, a gente tem um discernimento de entender a proximidade desses caras aqui com números inteiros. Então, ó, nesse caso aqui, eu posso representar esse aqui como sendo 2, que é aproximadamente o dobro de nitrogênio, eu tenho de carbono, aqui aproximadamente 3, aqui 5, e aqui obviamente vai ficar 1, certo? E aí agora eu posso pegar esses números aqui e colocar lá na fórmula mínima. Então eu vou ter 2 carbonos, 3 hidrogênios, 5 oxigênios, certo? E 1 nitrogênio. O que é aquilo ali que está falando ali? Exatamente a fórmula empírica ou fórmula mínima. O que está sendo falado aqui é que para cada átomo de nitrogênio que eu tenho nessa molécula, eu vou ter 5 átomos de oxigênio, 3 de hidrogênio e 2 de carbono. Isso aqui é a fórmula molecular? Não sei, não tem como saber. Mas eu sei que isso aqui é o que a gente chama de fórmula mínima ou empírica. Não tem mais como eu reduzir aquilo ali, certo? A fórmula molecular dele poderia ser, por exemplo, C4H6O10N2. Poderia ser multiplicado por 3, C6H9O15N3. Não tem como saber ainda, precisamos de mais informações para chegar nesse resultado, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas a partir da análise elementar, a gente consegue chegar na fórmula mínima, que é o que está representado aqui. Beleza? Então, só para recapitular, por que eu utilizei 100 gramas?
porque é mais fácil. Eu poderia utilizar qualquer número aqui, e aí eu determinaria a quantidade de matéria de cada um dos elementos, dividiria todos eles pelo menor, para achar quanto que eu tenho mais de um com relação a esse menor, e aí a partir disso chegaria na fórmula mínima. Se quiser, inclusive, praticar isso, mudem o número aqui, façam com 50 gramas ou com 200, e aí façam todo o cálculo e vejam onde vai chegar, certo? E aí nos próximos vídeos a gente vê como que a gente pode, a partir de alguns experimentos, determinar a massa molar do composto e aí, a partir disso determinar a fórmula molecular dele, beleza? Então é isso, pessoal.